Meus amigos, precisamos falar sobre um assunto muito sério e sombrio. Precisamos falar sobre o aborto. O aborto vem avançando, a descriminalização, o incentivo ao aborto vem avançando em vários continentes, em vários países, recentemente na Argentina, agora nos Estados Unidos sob nova direção. E nós tememos muito que no Brasil, por força do STF, o aborto possa avançar também. Eu tenho alguns dados aqui que eu preciso falar para vocês. Mais de 42 milhões de vidas ceifadas dentro do ventre das mães somente em 2020. Essa foi a maior causa de mortes no ano de 2020. E agora em 2021, somente no mês agora de janeiro, veja, no dia 7 de janeiro nós já temos aqui um dado de 2 milhões de abortos praticados sob aquele mantra do meu corpo, minhas regras. Esse mantra não vale para vacina, esse mantra não vale para tratamento precoce, não. Ele vale, segundo a esquerda, para ceifar vidas. Bom, tínhamos tudo para iniciar um ano respirando esperança, mas fomos sufocados pelos aplausos daqueles que comemoram o grito de dor que tem sido muito presente agora na Argentina, na Coreia do Sul e nos Estados Unidos agora com a ascensão de Joe Biden. Veja que logo no início, nos primeiros dias de seu governo, Biden já rompeu com aquela frente formada por mais de 30 países contra o aborto, na luta pró-vida. E agora retoma aquela agenda abortista, né, que sempre prepondera quando o governo democrata nos Estados Unidos, que na verdade é um governo socialista, está no poder. O presidente Bolsonaro no Brasil, o presidente Trump nos Estados Unidos deram as mãos e lideraram essa campanha pró-vida. Mas infelizmente agora o Brasil tem que assumir esse lugar porque não conta mais com a ajuda dos Estados Unidos. Isso é muito triste, isso é muito lamentável. Inclusive agora com a aprovação do aborto na Argentina, agora as mulheres argentinas podem fazer aborto sem temer qualquer punição, sem temer os rigores da lei. Isso foi comemorado pela ONU, que foi ao Twitter dizer o seguinte, aspas, ONU Mulheres Argentina registraram, é lei, felicitamos o movimento feminista e o Estado argentino por esta significativa conquista. É a conquista da morte, minha gente. É isso que está sendo festejado. E vamos também lembrar que já em março do ano passado, quer dizer, em março de 2020, Maria Florência Alcaraz, jornalista argentina, autora do livro Que sea lei, diz que 2020 será o ano do aborto legal. É irreversível que se torne lei. E em dezembro de 2020, aliás, como Alberto Fernandes havia prometido em sua campanha, se tornou lei o aborto até a 14ª semana na Argentina. É interessante também a gente lembrar que Jorge Soros teve uma conversa com Alberto Fernandes e prometeu investir dinheiro na Argentina, ajuda na questão aí também da pandemia, caso o aborto fosse aprovado na Argentina em 2020. E ele se comprometeu com isso. E ao contrário do que aconteceu anteriormente, quando o Senado da Argentina barrou essa iniciativa, nós tivemos a tristeza de ver a Argentina, o nosso país vizinho aqui, celebrando a legalização do aborto. E aí vemos aquelas cenas tenebrosas de festejos na rua, e quando a gente vê aquelas cenas, aqueles vídeos, a gente pensa assim, meu Deus, para onde caminha essa juventude? É muito triste a gente ver.
isso nos traz muita desesperança, mas nós não podemos parar de lutar não, porque no Brasil, onde o aborto não consegue ser aprovado no Congresso, até porque a grande maioria do povo é cristão, os partidos que representam a minoria sempre correm para o tapetão, eles correm para o Supremo, e nós temos aí a DPF 442, que está, né, só esperando ser levado a julgamento. No final do ano passado nós conseguimos um grupo de parlamentares, nós conseguimos uma audiência com o ministro Fux, presidente, e ele retirou de pauta essa DPF. E nós sabemos que corremos um risco seríssimo do aborto ser descriminalizado via ativismo judicial, porque no Congresso isso não passa. O povo brasileiro não aceita. O povo brasileiro, em sua maioria, cristão, e não aceita a morte de bebês. Nós já temos as hipóteses que são previstas em lei, para que não se punam as mulheres que praticam abortos. Mas os progressistas, os comunistas, eles querem avançar. E vejamos que lá nos Estados Unidos, o Planned Parenthood, essa organização que existe, né, junto com a Hillary Clinton, ela prevê até mesmo o aborto até os 9 meses, eles apoiam o aborto até os 9 meses de gravidez. E já tem gente que fala em aborto pós-nascimento, coisa de gente muito louca, não é? Mas a gente vê, por exemplo, deputadas que quando ficam grávidas chamam o seu filho na barriga, no ventre de bebê, comemoram o meu bebê com 12 semanas, mas quando se trata de falar do bebê de outras mulheres, chamam de amontoados de células. Então, a hipocrisia sempre reinando. E eu quero trazer mais uns dados aí para vocês que eu acho muito importantes da gente falar. Por exemplo, já tem quase 1 milhão de abortos feitos no mundo em 2021, tá? Até o dia 7 foram registrados 754.600 abortos, estimativa de 56 milhões de abortos por ano. É muito triste, é muito grave. E uma pesquisa realizada na Argentina diz que 93% das mulheres se dizem contra a lei que libera o aborto, né? Na verdade, 93% dos argentinos, mas 70% dessas pessoas eram mulheres, tá? 60% em idade fértil ainda. Os Estados Unidos liberou o aborto na década de 70. Em 75, o número de abortos chegou a 1.034.000, um aumento de 625% após a liberação. A Suécia legalizou em 1939 e tinha 439 casos. Em 1949, 10 anos depois, tinha 5.503. Em 2010, 37 mil. A Espanha legalizou em 1985 e em 1987, 17 mil abortos. Em 2011, 118 mil, ou seja, um aumento de 488%. Tem gente que vem com aquela justificativa de que mulheres morrem porque tem que fazer o aborto clandestino, então vamos liberar e colocar o SUS para fazer esses abortos, porque aí as mulheres não irão morrer. Isso, gente, só vai fazer com que se matem mais e mais e mais bebês, não é? Não existe nenhuma intenção aí de proteger mulheres. A intenção é de destruir famílias, é de trazer o caos. Nós já sabemos que essa é a pauta da esquerda. Seja por onde eles caminham, seja com ideologia de gênero, seja com o aborto, a única intenção é destruir as famílias, porque sabem que é a família que sustenta cada indivíduo e que impede que o Estado domine a sociedade. Com famílias fortes, o Estado se torna menos forte. Com famílias fracas, o Estado domina. E aí é o comunismo graçando aí, né? No Brasil,
houve uma pesquisa do Ibope, em 2003, 90% da população contrária ao aborto. Em 2005, a aprovação do aborto diminuiu 10%. Tá? Em 2010, 78% da população contra o aborto. Em 2018, 80% contra o aborto. Em 2017, 71% acha a prática do aborto muito grave. Só 3% consideram moralmente aceitável se fazer um aborto. Aí nós temos vários países, né? Então aqui, por exemplo, Alemanha, abortos por ano 120 mil, população 80 milhões de pessoas na Alemanha, né? Na Espanha, 100 mil abortos por ano, uma população de 45 milhões. Nos Estados Unidos são 320 milhões de pessoas e temos 900 mil abortos. Então, gente, a gente percebe que na China, 7 milhões e 400 mil abortos por ano, né? 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Na Rússia, 1 milhão e 500 mil abortos, 140 milhões de habitantes. Então, gente, o aborto ele é permitido após a 16ª semana em caso de deformidade, tá? E por aí vai, é um escândalo. Nós não podemos dormir, gente, nós não podemos sossegar enquanto há esse avanço dessa pauta progressista, essa pauta que quer trazer a morte, né, para o seio e o ventre das famílias brasileiras. Estados Unidos, nos comparecemos aí com nossos irmãos argentinos, toda a população que está sofrendo com esse governo socialista que está passando por cima da vontade do povo também. E brasileiros, né, cristãos, vamos ficar unidos na nossa luta pró-vida e lutar para que o Supremo Tribunal Federal não traga, né, a descriminalização do aborto para a nossa sociedade, porque isso sim será uma tragédia para o nosso país.